opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura Sem Frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora nunca viu. Oi, pessoas queridas que nos acompanham pelo YouTube ou que nos ouvem pelos seus agregadores de áudio, tudo bem com vocês? Eu sou a Luíse, do Instagram e TikTok Amara Literária, falo de Florianópolis, Santa Catarina, e se você é leitor, com certeza já percebeu o poder da leitura que nos permite se distanciar das preocupações diárias e dos problemas, nos transportando para outros universos e relaxando a nossa mente. E é para falar sobre os efeitos terapêuticos da leitura que estamos aqui hoje, para me ajudar nesse bate-papo e com certeza nas indicações de livros que vamos trazer para quem precisa relaxar ou esquecer do mundo lá fora. Está aqui minha amiga e parceira de podcast, Dona Thaís. Olá, Thaís, tudo bem? Olá, Luíse. Como vocês podem ver, os climas aqui estão bem iguais. Luíse está com uma blusa de frio de lã e eu estou aqui morrendo de calor, porque a gente vive em extremos opostos desse país. Eu vivo no sertão e Luíse vive no sul. É sobre isso. Olá, galera. Eu sou a Thaís. Estou animada para falar sobre esse assunto, porque é um assunto que eu sempre falo com as pessoas. Então, vai ser bem interessante a gente falar sobre isso. Estou muito feliz por estar com vós, porque eu quase achei que eu não ia conseguir gravar esse episódio hoje, porque eu passei dias sem voz. Meu Deus. Eu gravei o episódio na terça, na quarta, minha voz foi embora. Ainda bem que eu tive uma semana aí para me recuperar. Tá programado fora dos dias do podcast, tomara. Né? Olha, minha gripe assim, ó, sabendo o que fazer. Mas é isso, bora lá falar um pouquinho, tô animada. Tudo bem. E aí, antes da gente começar, fica aqui o lembrete rápido para você seguir, comentar das sugestões de pautas lá no nosso Instagram, no @LitSemFrescura, @LTSemFrescura, e participar de nossas lives ao vivo toda terça-feira, às 8h30 da noite. Estamos aqui para conversar sobre livros, leituras, enfim, fofocas e tudo mais sobre o mundo literário. E é só pesquisar por Literatura Sem Frescura no YouTube e ativar o sininho para não perder, né, as notificações quando a gente começa, né, nossos episódios. Dá também para nos seguir no seu agregador de áudio, por onde você nos escuta, assim você é notificado cada vez que um episódio novo vai para o ar. E você pode nos apoiar, sendo uma pessoa assim, muito legal, muito simpática, ajudar o nosso trabalho e a continuar trazendo coisas legais. Você pode nos apoiar em apoia.se/literatura sem frescura. Com R$10 você já nos ajuda muito a continuar fazendo coisas legais. E maratona de Halloween está quase aí, né, gente? Sempre na maratona a gente traz sorteios e tal pro pessoal com esse dinheirinho que vocês nos ajudam. E antes da gente entrar na pauta, a gente começa falando sobre o que estamos lendo no momento. Thaís, o que você está lendo hoje em dia, nessa semana? Nada. Gente, que horror. Meu Deus, eu passei a semana passada inteira sem ler nada, gripada, ruim, morrendo, sem voz, sem lenço, sem documento. Ó o drama. Mas é sério, eu acho que o cansaço... Sabe quando o cansaço bateu e você tá tão cansado que você não consegue nem ler? Eu odeio quando isso acontece. Mas, enfim. Final de semana, ali mais um pouco, um cadinho de Serpentes e Serafins. Cheguei na metade. Também. Muito e bom tô mesmo. amando essa leitura. Amando. Vai escrever bonito assim lá na PQP. A história é muito boa, muito, muito gostosinho de ler, assim. Eu só não li mais mesmo, gente, porque eu não tava bem mesmo. Porque, do contrário, teria lido loucamente. E não peguei mais Tom Lake para ler, e é isso. Só tô lendo esses dois, nem me atrevi a começar mais, porque como não tá fluindo. Então, estamos só com Serpentes, Serafins e Tom Lake. Tom Lake, não olhei pra cara dele essa semana. O que eu consegui ler um pouco foi de Serpentes e Serafins, que eu tô amando. Só não terminei ainda mesmo porque... por motivos de... não deu. Eu também não avancei muito, que terça passada eu tava em 40%, agora eu tô em 50%.
É isso. 10% do Serpentes e Serafins, mas foi porque na sexta-feira eu comecei um que foi o Biblioteca das Almas Roubadas, a coletânea, o livro 3 da coletânea de Santa Cruz dos Murmúrios, que é a coletânea do Boteco Editorial, né, que agora é uma editora, né, também, né, não é mais um selo, é uma editora, e... Gente, que coisa mais incrível aquele livro. Eu fiquei viciada naqueles contos. Eu comecei na sexta-feira ao meio-dia, no intervalo do almoço. Aí depois eu saí para ir na minha prima de ônibus. Eu li mais 1 ou 2 contos. Aí no sábado à noite eu li mais um pouco e domingo eu terminei. Muito bom. E muito bom, assim, eu não conseguia parar de ler. E aí eu tava até pensando no domingo, não, eu vou ler mais o Serpentes e Serafins, mas eu não consegui largar. Biblioteca das Almas Roubadas, incrível, eu recomendo demais. Quem gosta de terror e de contos também, muito bem escrito. E 200 e poucas páginas, eu achei que era curtinho, mas nem é tão curtinho, assim, realmente eu tava empolgada. Eu comecei e terminei. Que bom! Muito leitora você. Sim, eu fiquei, nossa, isso não acontecia há 84 anos, gente. Eu começar um livro e ler só ele e terminar, assim, muito raro. Mas basicamente isso, não peguei mais nenhum outro livro das minhas 1000 leituras em andamento. E é só isso mesmo. Daí eu voltei e cheguei em 50% do Serpentes e Serafins, mas quero continuar ainda essa semana, porque tá muito bom, muito bem escrito e tô muito curiosa pra quando o demônio chegar. Eu cheguei na parte O Demônio e parei. Não comecei. Eu também, da mesma parte. Então a gente tá juntas, olha que conexão, nós duas. Muito. Nossa, mas é super reflexivo o livro, né? Eu tô muito, muito viajando, assim, nas reflexões dele. Muito interessante, muito curiosa. E super bem escrita, né? Enéas arrasa. Bom, e daí a gente já vai, né, entrando na nossa pauta, Thaís. Como você vê que a leitura te ajuda em momentos, assim, de tensão, de ansiedade, enfim, que você não está tão bem da cabeça? Qual é o papel da leitura? Nossa, gente, eu vou começar a falar aqui, vai ser um momento de desabafo. Mas eu já falei mais de uma vez, já houveram muitos momentos na minha vida em que, se não fosse a leitura, eu não sei o que seria de mim, assim. Eu sempre falo que a leitura me salvou em muitos momentos. Que ruim de cabeça estamos todos, né? Sim. E a gente passou muita coisa doida, né? A gente passou pandemia, eu passei momentos, enfim, da vida aí bem ferrados. E eu não sei o que seria de mim se eu não lesse. Porque para mim é muito a válvula de escape. Não é só isso. Eu gosto de ler todos os dias. Ler é uma coisa que eu faço por prazer. Mas momentos que a vida fica muito difícil, nada que você pegar um livro e sumir não resolva, entendeu? Nada que pegar um livro e sumir não resolva. Então, acho que assim, os livros, para mim, têm um papel importantíssimo nesse quesito. Nesse quesito, tem a questão que eu sempre falo que isso é uma receita que eu dou para todo mundo. É a receita para ansiedade, a receita para não perder noite de sono, que é ler antes de dormir. Eu sei que não é todo mundo que consegue ter o mesmo ritmo que eu. Tem gente que não consegue ler antes de dormir. A Luísa mesmo falou, já vai ler 2 páginas e dorme. Ótimo. Sim. Quer dizer que você não sofre de ansiedade. Ou que eu sou muito dorminhoca. Você não tem problema com sono, então tá ótimo. Você não precisa dessa receita, mas a receita de ler antes de dormir, principalmente para pessoas que têm pensamento acelerado, que sofre de ansiedade, que, enfim, que tá num momento ansioso da vida. Às vezes você nem tem uma questão psiquiátrica, mas você tem uma questão da tua vida, que você tá num momento que tá foda. Sabe aquele momento que tá foda? Que você deita para dormir e as coisas começam a vir na cabeça e você fica pensando e você não consegue dormir? Já tive muito disso na minha vida. Já tive muitas noites de sono perdidas. Apesar de não ser uma pessoa, nunca tive insônia. Eu sou boa de dormir também. Porém, entretanto, todavia, existem momentos e momentos. Então, momentos em que o negócio, que a barra tá pesada,
Eu já tive tempos de insônia, de deitar para dormir e não conseguir dormir, porque você fica repassando todos os problemas na cabeça e você não consegue dormir. Uhum. A leitura sempre me ajudou demais nisso, principalmente depois que eu voltei a ler, depois da faculdade, enfim. Porque é o momento de desligar, sabe, fazer o detox? Sim. Eu faço esse detox, eu tô com a cabeça cheia, um monte de coisa lá, livro. As vozes da minha cabeça fazem assim, ó. Eu escuto elas calando a boca, assim, ó. É igual aqueles vídeos que tinha, teve um tempo que tinha, né, pessoal falando. Aquele monte de vozes da cabeça, de repente, silencia quando você abre um livro. É exatamente isso. E assim, e aí eu gosto de ler até dar sono. A hora que o Zayn tá fazendo assim, ó, que eu não tô aguentando mais, eu deito na cama e durmo igual uma pedra. Nem sei o que aconteceu. E eu sempre falo isso para as pessoas. Sempre que alguém fala, ai, nossa, eu não consigo dormir. Ai, nossa, lê. Lê. Melhor coisa. Então, acho que isso para a saúde mental é muito importante, assim, sabe? Porque é o momento de desligar. Para mim, é o meu momento de desligar da realidade. Lógico que já existiram momentos, por exemplo, na pandemia, que eu sempre falo que foi o momento mais crucial, assim. Que nem o negócio estava tão feio que eu não conseguia nem concentrar nos livros, mas depois que consegui passar aquela fase nebulosa, quem me tirou também foram os livros de qualquer jeito, entendeu? Então os livros são sempre ali, assim, e tem um papel importantíssimo, assim, para mim. A mim também, assim, toda a minha vida, acho que sempre os livros tiveram para ajudar, né, em vários momentos de tensão, assim. Nossa, eu lembro da época do vestibular, tipo, eu tava endoidando, né, estudando muito e enfim, né, ia prestar vestibular, né, para federal, eu tava fazendo cursinho à noite, estudando de tarde, no ensino médio e, nossa, enlouquecendo, né? E aí Sim. foi quando eu li as Crônicas de Nárnia de madrugada. Porque era o único tempo que eu tinha e eu li e fiquei muito feliz com as Crônicas de Nárnia. Então foi, acho que essa coisa de escapar, né, um pouco assim dos momentos de tensão, assim, de ansiedade e tal. Sempre foram esses livros, assim, acho que em todas as fases da minha vida e na pandemia também, né, foi acho que quando a gente também vários grupos de leitura pipocaram, né, entre várias pessoas. Sim. Né, porque acho que todo mundo usou muitos livros nesse momento, assim, para saúde mental, para não, enfim, para não caducar mesmo. A gente já tinha os nossos, né? A gente já tinha os nossos, já tinha, mas aumentou, assim, eu lembro muito do pessoal... A gente conversava o dia inteiro. Do grupo do Saramago, aí eu tentei ler vários Saramagos nessa época que não terminei nenhum. Mas a gente estava bem ativo nessa época dali. Enfim, mas ali no Nacionais também, acho que muita gente entrou, sabe, nessa época. E também se tinha um pouco mais de tempo, né, para ler, querendo ou não. Sim. E só que também tem essa questão, né? Depois da pandemia, acho que todo mundo comenta, né? Todo mundo nos grupos comenta que parece que o mundo veio muito mais acelerado, as obrigações e tudo, e é todo cada mundo vez mais difícil. Ansioso. Sim, e é cada vez mais difícil manter essa rotina de leitura, né? Mas eu acho que é bacana a tua dica de ler antes de dormir, e não importa, né, a gente seja 2 páginas ou 20, né? Mas vai te ajudar ali na tua ansiedade, vai te ajudar a você, né, conseguir parar de pensar um pouco, né, nesses problemas do dia a dia e tudo, e conseguir, né, se concentrar, e ao mesmo tempo vai ali acalmando a mente, reduzindo o estresse. Então, acho que ajuda bastante, né? Então, acho que a gente já comentou, né, sobre essa questão do papel da literatura para a saúde mental. A gente tem alguns textinhos, assim, que, por exemplo, a questão do escapismo com propósito, né, que permite o distanciamento emocional dos problemas enquanto oferece terreno seguro para reflexão e acolhimento, né? Como pensar ali o papel dos livros para a saúde mental. É interessante, né? Porque às vezes quando a gente fica muito autocentrado, né? A gente pensa nossos problemas e tudo. Isso aqui, tipo, todo mundo tem seus problemas, né? Assim, às vezes tu ler um livro, aí você pensa isso, assim, né?
todo mundo tem, vai passar, vai enfrentar coisas difíceis, né? Então, às vezes, também é uma questão de você conseguir, né? Tanto ali se colocar no lugar do outro e tentar pensar também em outras soluções, ou simplesmente você se distanciar dos seus próprios problemas por alguns momentos. O que também já ajuda. Também já ajuda, exatamente. Tem um dado também de um estudo da Universidade de Sussex que mostrou que ler por apenas 6 minutos pode reduzir os níveis de estresse em 68%, diminuindo a frequência cardíaca e aliviando as tensões musculares. Entendeu? Relaxa, foi o que eu disse, acalma. Exato, que você estava comentando, né? Por isso que também ali conectado ali a relaxar antes de dormir, porque diminui o estresse, né? Alivia, né, a mente e tal. E também a questão de você melhorar a questão da literatura que te ajuda na empatia, né, com o outro. Ao mesmo tempo que te ajuda a fazer entender, te ajuda a entender seus próprios sentimentos, muitas vezes, né, em alguns livros. A Stephanie colocou um depoimento aqui, se quiser ler. Sim, ó, a Stephanie tá falando que isso está acontecendo com ela agora. A leitura tá ajudando e muito na minha fase de luto. A leitura ajuda a gente em muitos momentos, né, amiga? A gente sabe o momento que você tá passando aí. Ai, que bom que você tem os livros, né? Que bom que você tem um lugar para você ser acolhida de alguma forma, para você. Enfim, a gente tem esses momentos difíceis na vida. E é bom ter um lugar seguro, ter uma coisa que vai deixar a gente. Enfim, é um lugar para escapar mesmo. Eu acho que assim, eu acho que vou ficar redundante falando que é um lugar para escapar, mas é um lugar para escapar, para aliviar, para não ficar pensando tanto. Sabe quando a cabeça está pensando demais, você precisa fugir? É isso. Sim. E eu acho que também é um local, além do escapismo, para você realmente entender melhor os sentimentos, às vezes, né? Para você ver em palavras coisas, né? Você na leitura ali, algum personagem sentindo algo que você não sabe colocar em palavras que você está sentindo, né? E aí você vê aquela história narrada, enfim, aquela história te conta a história para você, né? E sempre comentam assim que quando você consegue organizar algo em uma história, né? Você consegue assimilar melhor aquelas informações, assim, né? Quando você consegue exprimir melhor, né? Esses sentimentos. Sim. Acho que faz um pouco de sentido também. A gente vai então para a pergunta aqui: qual a sua escolha quando precisa de um livro para se desligar do mundo lá fora, Thaís? Fantasia. Tem algum gênero específico, alguma coisa assim? E por que é fantasia? Ai, fantasia e romance. Fantasia e romance. Quando o negócio tá feio, tá ruim, assim, eu preciso de coisas fofas, coisas leves. Esse é meu momento de ler coisas leves. Coisas leves. Como é que é? Morte, destruição. Às vezes também. Não, mas nessa hora, a hora que eu tô precisando, que tá difícil, que tá pesado, eu quero coisas leves, que é para fugir realmente da realidade. Amo ler coisas que me dão choque de realidade, mas não nesses momentos, em outros momentos. Sim. Pra mim também. Água com açúcar. É fantasia. Uma fantasia. Tudo que eu preciso. Eu também coloquei romance e fantasia na minha resposta. Agora, hoje em dia, tem a tal da cozy fantasy, que pra mim, 80% das fantasias é cozy fantasy. É cozy, é pra gostoso. mim também. Se é fantasia, é cozy, gente. Não, pode estar tendo morte, brigas, trevas, destruição. É fantasia, é cozy, mas eu acho que tem algumas que são mais nesse sentido, assim, ainda, né? Que daí eu pensei o DJ Clooney, acho que se enquadra bastante, né, nessa questão, enfim. Eu acho que hoje em dia muita gente está indo também para o Healy Fiction, né, para ficção de cura, que justamente tem esse nome, né, que é justamente literalmente para quando a gente tá cagado da cabeça, mas ainda não é algo quando a gente tá cagado, fudido. Nem sei se eu li algum que se enquadra em Healy Fiction. Mas então eu também fico ali no romance e fantasia. E aí, falando e dando nomes aos bois,
Quais livros você indica para uma leitura terapêutica nesse sentido? Nossa Senhora, começou. Tchan, 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 Luiz fazendo pergunta difícil uma hora dessa. Várias! Como assim a gente ia fazer uma pauta dessas e não trazer indicações? Inclusive, eu quero aumentar as minhas. Ai, tem tanta coisa. Olha, vou falar o que eu já li. Não. Diga. Que bom, amiga. Isso tu fica feliz em ser útil. Isso aí. Olha, assim, o que eu já li para sair desses momentos. Por exemplo, a última leitura foi a Hipótese do Amor, porque eu estava precisando, tá? Aquelas leituras que a gente precisa. Começo do ano, o que eu li para sair? Assim, nossa, essa indicação é para todo mundo que está precisando, assim, ó, dar umas risadas e ficar feliz. Assistente do Vilão. É verdade. Assistente do Vilão é assim, ó, perfeito. Eu nem sei o que você colocou, Luiz. Se você já colocou. Eu pensei em quem? Na minha mãe, que não é minha mãe, mas é uma mãe. Os livros dela, Emily Henry, né? Que eu já li. Com certeza. 4 romances da diva, não me decepcionei com nenhum. Maravilhosa. E os livros dela também são personagens mais maduras, assim, não é aquele romance muito jovem, né? Como a gente. Então é um romance mais maduro, né? Como a gente sabe que a gente prefere. E também tem sempre vários dramas acontecendo, sabe? Então não é aquela questão que foca só no romance romântico, mas assim, ou a personagem tá mudando de carreira, ou ela tá com algum BO que aconteceu na vida dela, assim, sabe? Que deu um baque também. E aí ela precisa se reinventar ou pensar em alguma forma, sabe? Então também traz essa questão do movimento, sabe? Então eu acho que também ajuda a gente a ver, sabe, que, por exemplo, às vezes também a gente acha que tá com tudo certo na vida, né? E acontece algum barco e você fica, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí esses romances ajudam a mostrar também que todo mundo, né, pode sofrer essas questões e saber, né, se colocar em movimento, saber se reerguer, também faz parte, assim, né? Então, esses livros dela sempre tem muito disso, assim. E também tem personagens que acabam resolvendo, às vezes tem problemas familiares também, sabe? Então, também acaba sendo bastante terapêutico, assim, você vê, né, como que eles resolvem os problemas deles, né? Então, é bem legal isso. E sobrenomes, por exemplo, eu já li o Leitura de Verão, muito legal também. O personagem está passando por um luto do pai e ainda tá com uma mágoa, assim, do pai, porque daí ela descobriu, enfim, uma traição, que ele traía a mãe dela e tal. Aí também tem Loucos por Livros, que também vai enfrentar uma mulher que é muito controladora, sabe? E aí, o que acontece? Que ela começa a perder esse controle sobre a vida da irmã dela e ela, né, como que ela lida com isso. Uma Vida em Tanto também vai mostrar ali a relação da personagem com a mãe dela e também perdeu o pai também. Gente, agora que eu vi que tudo tem luto no meio desses livros. Agora que eu reparei. E eu nem te conto que é uma personagem que passou por uma separação, assim, tá passando por uma separação. Outro que eu li recentemente, que é muito bom, é o Tudo Pode Mudar, que também é da Jill Mansell, que eu tô com vontade de ler os outros livros dela, porque eu achei muito fofinho, muito legal, muito divertido. Meu Deus do céu, é muito divertido ela mandando aquele e-mail para todo mundo se fudendo. É muito divertido! Coitada! Nossa, é muito divertido ela se fudendo, mas é porque é muito engraçado, é muito legal, é muito bom. Esse tipo de livro, Karina Risse, já falei 1 zilhão de vezes aqui, sempre que você quiser dar uma risada e ficar amorzinho, é Karina Risse. E se a gente for falar de TJ Klune, eu nunca li, mas eu nunca li o caso do Marcerulho, mas eu já li o Wolf Song. É bem coração quentinho, assim, apesar de acontecerem coisas tristes. Mas é coração quentinho também. A gente fantasia. Vale a fantasia. Vale a fantasia o romance. É isso, basicamente. Sim. A Casa no Marcerulho eu super indico também. Inclusive, esses dias eu estava pensando, ai, que vontade de reler A Casa no Marcerulho.
Tipo, como se eu não tivesse mais nada para ler na minha vida. Pra ler. Lembrando da minha sobrinha que me mandou mensagem, emprestei o livro para ela, ela leu já. Ela mandou, tia, esse é o melhor livro que eu li em toda a minha vida. Minha sobrinha de 14 anos. Muito fofa. E é muito bom mesmo. Minha sobrinha tem bom gosto. Amém, né? Oremos. Mas é bem coração quentinho. Acontece coisas que são tristes e tal, mas tu fica assim... Nossa, essa é a definição desse livro, assim, coração quentinho, assim. Eu preciso ler outras coisas do autor, porque ele é muito bom mesmo. E... Jenny Colgan, né? Thaís já indicou Jenny Colgan. Jenny Colgan, eu não tenho nem o que falar, né? Se toda vez eu vou falar da Jenny Colgan, você já sabe que é Jenny Colgan e é isso aí. Que ela é maravilhosa. Leiam Jenny Colgan. Leiam Jenny Colgan, porque é Jenny Colgan. Exatamente. E aí, a gente vai num contraponto. Se ao mesmo tempo, né, são importantes livros para a gente escapar da realidade, das emoções do dia a dia, enfim, dos problemas, às vezes também é terapêutico pensarmos de uma forma diferente sobre as nossas vidas, né? Ter um outro ponto de vista. Sim. Então, neste caso, quais livros que você indica, Thaís, para ajudar a refletir sobre a vida nesse sentido? Mas também não a querer, tipo, assim, pular da janela, entendeu? Então cortar os pulsos. Exato. Tem que saber dosar nesse ponto. Eu acho que vai muito do momento que você tá, mas, por exemplo, lembra quando a gente leu o Diário de Anne Frank no meio da pandemia? Puta o Diário que de Anne Frank... Eu não terminei o Diário de Anne Frank porque eu tava... Para mim foi ótimo. Eu achei uma leitura que encaixou totalmente naquele momento. Por quê? Isso. Cheguei na metade do diário e fechei, não, eu não tenho condições de passar por isso nesse momento da minha vida. Mas não, sabe o que me pegou muito nesse livro, lendo enquanto a gente estava confinado, vendo ela confinada, e pensar assim, nem tá tão ruim pra gente, sabe? Era uma coisa de... pessoas já passaram por isso e ficou tudo bem. Mas não ficou, ela morreu. Não. Eu sei que ela morreu. A spoiler, ela morre. Não, todo mundo sabe disso. Eu sei que ela morreu. Mas, assim, ler sobre isso, ler a forma como ela... A questão não é nem isso, a forma como ela levava aquilo. Sim. Tipo, ela era muito otimista com as coisas. E era uma criança. Eu costumo falar que meus alunos são crianças, tá, gente? 14 anos é criança para mim. 14, 15 anos, tudo criança. Era uma adolescente que estava começando a vida. E ela tinha uma visão tão boa das coisas, assim, deu tudo errado. Mas não sei, me deu uma sensação de tipo, podia ter sido muito pior, ou eu ainda tô aqui no conforto da minha casa, sabe? Eu tô aqui no conforto da minha casa, posso assistir minha Netflix, posso pedir iFood, entendeu? Foi um choque de realidade do podia ter sido muito pior. Sim. Muita gente nessa época leu também aquele A Peste, do Camus. Eu não sei sobre o que se trata, mas tipo, tinha um monte de gente. É só porque é sobre peste, aquela... Mas eu achei que esse... E assim... E qualquer outra coisa que te faça refletir. Aquilo que eu falei, se eu tiver ruim da cabeça, eu quero ler coisas leves. Mas também tem momentos que você lê uma coisa em que você se identifica, com a qual você se identifica, também ajude. Igual a Stephanie estava falando, que a leitura tem ajudado ela muito nessa fase de luto. Talvez você lê sobre histórias de pessoas que superaram, se você lê, entende? Também te ajude a passar por momentos... só por você ver, por você ler sobre vivências de pessoas que passaram pela mesma coisa que você está passando, independente do que seja, te ajuda a passar melhor por aquilo, entende? Sim. Mas eu acho que também é importante ter esse entendimento de até onde tu consegue ir, né? Naquele momento. Claro. Por exemplo, quando eu tava lendo do Diário da Anne Frank, eu tava indo. Aí eu comecei a pensar, nossa, eu realmente parei na metade e eu não peguei mais, assim, mas naquela época não... Eu sempre penso em voltar a pegar, mas naquela... Nossa, fiquei sem condições, assim, porque eu fiquei muito refletindo isso, porque ela realmente tinha uma visão muito positiva, assim. E, enfim, foi bem naquela hora que ela tava meio que começando a ficar apaixonadinha lá e tal.
Poxa. Nossa, e eu comecei a pensar muito, e aí eu fiquei tipo, nossa, me destruiu. E aí eu não vou conseguir. Eu, tipo, cheguei no meu limite. E agora, né, início do ano também, né, que eu perdi. Nós perdemos a Tata, né? E aí eu comecei o Água Fresca para as Flores, que também fala muito sobre a questão do luto, assim, né? E também a personagem principal, ela é uma cuidadora de um cemitério. E aí, no começo estava agitando bastante, assim, porque tem várias epígrafes, e a personagem também passa, né? Ela sofre bastante, tu vai entendendo a história dela também, né? Também tem relação com o luto e tal. Mas eu também, daí, chegou no momento que daí eu não sabia mais se era o livro ou se era eu, assim, que não consegui, tipo, ultrapassar, sabe? E aí eu continuo ali em 60%, assim. Acho que você tem que ir tentando, né? Faz mais de um mês. É difícil saber o que vai funcionar ou não para você nesses momentos, assim, né? Porque é difícil, sim. É muito de... Ai, é muito de tantas coisas, assim. Por exemplo, Anne Frank deu certo para mim, não deu certo para Louise. Mas era um momento em que eu estava e que eu conseguia encarar. Talvez se fosse em outro momento eu não conseguiria, entende? Uhum. Tem momentos que eu só quero, eu sempre falo isso. Ano passado foi um ano de mudanças muito bruscas na minha vida. Eu tive que me adaptar a uma nova rotina, a uma nova vida toda. Esse ano já foi muito mais fácil, porque eu já estava acostumada. Então, esse ano meu ritmo de leituras até melhorou. Ano passado foi terrível. E eu não conseguia ler nenhuma leitura densa. Então, eu me permiti viver aquele momento. Eu acho que vai muita gente se permitir também o que a gente está conseguindo naquele momento. Eu me permiti viver aquele momento e eu vivi de fantasia e romance o ano inteiro. Sim. Tanto isso, assim, que né? quando chegou as férias, eu não podia ver fantasia e romance. Eu li tragédia, caos, confusão, terror, só. Por algum tempo. Até ir recorrer a Aprendiz do Violão. Porque aí foi demais também. Aí eu precisei de um tempo. Mas é isso, assim. Mas em relação a ter outros pontos de vistas e tal, eu gosto muito de um livro que, inclusive, hoje vi um vídeo. É a segunda vez que eu vejo de um vídeo de uma pessoa falando. Eu nunca vejo ninguém falando sobre esse livro. E é a segunda pessoa falando sobre o mesmo livro. Amo. Exato. E é o segundo vídeo que eu comento. Nossa, é um dos meus livros favoritos. Que é A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan, que nos faz refletir muito sobre, assim, essa questão do o papel do tempo, assim, né? E, enfim, como a gente leva a nossa vida e como que, ao mesmo tempo, o tempo a gente pode encarar como algo cruel, né? E, enfim, que devasta tudo, né? Com um grande vilão, assim. Mas se você tiver uma outra interpretação, ele também pode ser seu melhor amigo, assim. Então, eu acho que traz alguns pontos de vista diferentes, assim, né? Para a forma como você encara a vida. Então, eu gosto muito de livros, assim, que refletem sobre o papel do tempo, sabe? E aí, A Visita Cruel do Tempo é um desses. E também A Elegância Dourissa. Você tá mais uma vez a Elegância Dourissa? Ah, não acredito. Mas é sobre a questão de ver a beleza, assim, a beleza na simplicidade, a beleza na vida, e, enfim, admirar enfim, né, a beleza do dia a dia mesmo, e como uma forma da gente, como a arte também. Eu acho que isso no Serpentes Serafins, o Enéas está trazendo bastante essa discussão também, como que, e aí inclusive ali pegada na religiosidade, mas por causa que a gente tem, né, conversa com anjos e tal, mas aí um ponto de vista de uma personagem e falando sobre o papel da arte e como que a gente, como nós humanos, mesmo com a brevidade da nossa vida, como que a gente consegue, a partir da arte, criar coisas que perduram, né, ao longo do tempo, assim. E, enfim, é interessante pensar sobre isso. E acho que a Elegância Dourissa me fez pensar bastante sobre isso também. Outro livro que fala muito sobre o tempo, que é muito interessante, é O Deserto dos Tártaros, né? Puta que me pariu. Eu acabando aquele livro é assim.
O tempo. Não, essa questão de pensar em tempo é muito real, assim. Deserto dos Tártaros é um livro que você não entende ele de cara. Você tem que... A hora que você termina, você vai parar e você vai ruminar ele, e aí você vai entrar em parafuso. É sobre isso. É justamente isso, você pensar que você está perdendo tempo esperando uma coisa que pode ser que aconteça e ela nunca chegar. Sim. E aí você perdeu toda a sua vida com essa ansiedade e deixou de viver todas as coisas incríveis que você poderia ter vivido nesse meio tempo. Sim. Já bateu a depressão de novo, só de lembrar. Não, é uma coisa também. Mas enfim, é por isso que às vezes é importante, né? É tanto ali. É por isso que eu amo livro, gente. É por isso que a gente ama ler, né? Mas, né, então, Sim. ao mesmo tempo que alguns para te ajudar a fugir da realidade, que é importante, e alguns é para te dar um sacode e abrir os olhos, né? Para você viver realmente, né? Você voltar para a vida, né? Um que faz muito isso é O Caminho Perfeito, do José Luiz Peixoto. E aí a famosa frase do caminho é também um lugar, porque às vezes a gente tá... Que a Thaís já tatuou no braço. Tatuada aqui, ó. Tá tatuada aqui, ó. Por via das dúvidas. Porque só para não esquecer. A gente fica, né, de modo geral, assim, ainda mais, né, voltando à questão, né, a gente tá falando essa ansiedade, essa coisa do nosso tempo, né, essa questão, a busca incansável, enfim, sobre a produtividade que a gente tem que tá correndo, aí a gente, se a gente parar para pensar, a gente fica igual os hamster, ali correndo aquela rodinha, sem parar, sem descansar, enfim, até morrer. Então, para isso que serve a arte, né, gente? Para às vezes a gente dá, ops, por que eu tô correndo, né? E aí eu acho que o Caminho Imperfeito, ele traz essa reflexão que a importância, né, de você não focar só na chegada, porque a chegada não vai ser o mais importante, né? Às vezes tu tem um objetivo, não, eu só vou me sentir feliz, realizada quando eu conseguir tal coisa. E aí você perde todo o processo, todo o caminho, né? Que é onde está o verdadeiro aprendizado, enfim, onde as coisas acontecem e tal. Então também é um livro que serviu bastante assim, para mim refletir nesse sentido. Muitas indicações. E sabe um que faz pensar também, Brava Serena. Sobre o tempo também, sobre aproveitar. Sim. E aí a gente tem os dois pontos de vista, né? Tanto o Roberto, que ele é todo restrito, assim, todo, né? Quer colocar as coisas encaixadinhas. E a Serena, que é extremamente livre e tal. Porra louca! Muito bem. Muitos pensamentos. E aí, Thaís, mais livros que você sempre recomenda para quem está precisando de uma terapia através da leitura? Voltamos para os livros leves. Luísa quer me fuder. Como assim? Como assim? Um livro que me ajudou a sair de um momento muito ruim, muito, que eu estava precisando muito, foi Partenon Místico. Eu sempre falo dele porque ele me ajudou muito, assim. Foi uma imersão que me tirou das profundezas. Nossa Senhora. Isso é porque eu não queria passar nervoso, eu tô ficando triste com esse episódio, lembrando dos momentos. Porque é tudo muito lindo, é tudo muito fofo. Quem vê pensa, tá? Tem gente morrendo, tretas acontecendo. Mas eu amo aquele povo. E é um livro muito rico. Ele tem ficção científica, ele tem tretas acontecendo, ele tem os melhores personagens recontados dos livros nacionais clássicos. Ele tem uma grande trama mística, ele tem trolo, e eu chorei por causa de robôs, mais uma vez, porque eu tenho problema com robôs. E, enfim, Parthenon me ajudou muito a sair de momentos assim. Só que do mesmo jeito que ele ajudou, quem ajudou também foi DVD, por exemplo, do César Bravo. Então eu não sirvo muito de base para falar de livros que me tiram mas enfim. dos momentos. Mas enfim, para quem gosta de terror... Para quem gosta de terror, é um prato cheíssimo. Incrível, maravilhoso, porque... Ai, gente, vai muito do momento, assim, é muito difícil falar, mas é muito do momento. O que mais que eu posso indicar? Quarta Asa. Vocês já ouviram falar na palavra de Quarta Asa hoje? Se vocês não ouviram, eu vou estar falando. Isso aqui sou eu falando no meu microfone bem pertinho, para vocês escutarem direito. Vai ler Quarta Asa.
Obrigada. Porque não existe nada que Xaden e Orson não possa resolver, entendeu? Não existe problema na sua vida que ele não resolva. Eu tenho essa teoria, tá? Olá, Stephanie corroborando. Leão, quartaz. Eu falei isso, eu dei quartaz de presente para minha aluna semana passada, né? Ela falou que não estava conseguindo ler nada, eu dei para ela e falei: esse negócio é o seguinte, existe uma... Eu vou só te falar uma coisa, não tem nada que o Xaden não consiga resolver, tá bom? Então tá bom. Pois a menina catou o livro para ler esses dias lá, eu não sei quanto tá lendo tanto assim. Um dia que catou para ler. Ela, agora eu entendi, porque não tem nada que ele não resolva. Muito bom, muito não bom. Não existe nada que Xaden e Orson não resolva na vida de vocês, meninas. Me sigam para mais dicas. Amei. Eu vou vir com mais recomendações que eu sempre recomendo. Não, eu tava sem recomendações. Aí, primeiro Scooby, e aí eu vi quem? A Sociedade Literária Torta de Casca de Batata. Não tô vendo. A minha missão de vida é convencer vocês de ler a Sociedade Literária Torta de Casca de Batata. A gente já percebeu, Luiz. É minha missão de vida. É que cada período de vida a gente tem que encasquetar com algum livro, né? Uhum. E aí, no meu momento, eu tô com a Sociedade. Mas é um livro muito coração quentinho. Sério, leiam. É muito bonito. E, enfim, são cartas, são amigos, são pessoas que amam livros, sabe? Então, assim... Tem tudo que é de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Pensei aqui num que lá é vem. Ela já tá rindo, então lá vem. Não, então, é que eu vou indicar o terceiro livro de uma série, que é a Biblioteca de Alma. Que é a série das crianças peculiares lá. E aí, eu não lembro. Eu lembro algumas cenas específicas daquele livro. E o sentimento que foi ao terminar. E, assim, o quanto que aquele livro fez sentido para mim naquele momento da minha vida. Me fez refletir tanto. E, assim, é muito louco. Porque, tipo, eu já amei os 2 primeiros livros. Mas aquele livro, assim, transcendeu. Eu não sei o que aconteceu. E eu nunca mais voltei a ler a série, porque também eu achava que terminava no terceiro. Aí o Ransom Riggs lá voltou e publicou mais 2 livros. Nem sei se termina no 6º, tá? Mais 2 não, mais 3, já tá no 6º. Nossa, é. Uhum. Aí nunca mais acompanhei. E eu acho que se eu vou ter que voltar a ler, eu vou ter que voltar a ler tudo. Mas esse é a Biblioteca de Almas. Mas eu acho que também trouxe algumas reflexões sobre isso, sabe? Que tinha almas presas em vidros e sobre essa questão de você se prender a certos estigmas. Enfim, não sei. Não lembro qual que foi a minha viagem na época. Não lembro. Assim, como que eu cheguei... em reflexões desse tipo, mas eu cheguei. E aí, assim, se você quiser um romance, vários romances, para simplesmente lá vem. Fugir da realidade e você ficar, meu Deus, torcendo para os casais, os Bridgertons. Assim, por favor. Aquela família é muito engraçada. Essa família é muito unida. Exatamente. E também motores. Essa trilha sonora de Bridgerton na minha cabeça, tá? Sim. Você leu minha mente, porque era nessa música que eu tava pensando aí, quando eu fui indicar eles. Mas é maravilhoso também. Assim, gente, romance. 2 dias leu. Meu Deus. Não tem problemas na minha vida. Eu só quero saber com quem eles vão casar, tá ligado? É só isso. Prioridades. Exatamente, assim, exatamente. E nada é melhor do que assistir aquela cena dos irmãos Bridgerton chegando lá na casa na casa da fazenda do Mr. Phillips para trazer Luiz de volta. Tudo batendo. Nada é melhor do que aquela cena. Meu Deus, eu nunca fui triste no momento que eu estava lendo indignada com o Gregory. Que esse pirralho tá fazendo aqui? Porque foi a criança ajudar
É muito bom, Jocedo, meu Deus. Não posso falar muito que eu já tô na beira para reler pela terceira vez. Não posso falar muito. Não, eu não. Eu parei nesse ainda, não li os outros. Parabéns. O quinto é bem legal também. Boa noite, Yas, tudo bem? Aí outros bem divertidos nessa linha, assim, romance e tal. A duplinha, Príncipe dos Canalhas e o Último dos Canalhas. É muito engraçado. Também. Esse eu preciso ler, não li. Divertidíssimo. Sabe o que é ótimo para curar qualquer ressaca, para você surtar, para você querer bater a cabeça na parede e esquecer os problemas? Emília, faz o pacto. Puta merda, sim. Não, aquele Emília, primeiro faz o pacto. Sim, Reino das Bruxas. Não existe problema maior do que você ficar querendo dar na cara da Emília porque ela não faz o pacto logo. E pensando naquele demônio sem camisa, porque não existe. Gente, o Reino das Bruxas, o Reino da Ira. Ira nunca errou. Ira nunca errou. Ok? É só isso que eu tenho para dizer. O meu pano com glitter para ele tá pronto sempre que ele quiser. Gente, o Reino das Bruxas, assim, você vai odiar a protagonista até o último livro, tá? No último livro você deixa de odiar. Mas o Reino das Bruxas, ele é o livro... Gente, é um dos livros mais viciantes que eu já li. Lembra o surto que foi? A gente leu ele no Halloween, gente. Foi um surto coletivo, ninguém parava. A gente surtava, a gente... Enfim... E para mim a trilogia toda é maravilhosa, tá? Trilogia toda. A Emília só me irritou no primeiro, só me irritou no segundo, e mesmo assim eu não conseguia parar de ler. Sim. A escrita da Kermane Scalco é muito, muito, muito gostosa. O universo que ela criou é muito complexo, é muito rico, é muito diferentão, assim, né? A gente tem aí os príncipes dos infernos, quinto dos infernos. Os caras vêm dos quintos dos infernos sem camisa, entendeu? Não, pra deixar nosso dia mais livro, feliz. E eu reparei, meu Deus, mas esse homem quer dizer, esse demônio ainda não colocou a camisa. E aí ela tenta dar camisa para ele não quer porque a camisa é brega. Não vou usar esse trapo aqui. Eu amo. Gente, isso aí, não existe tristeza que sobreviva. Verdade. Não existe tristeza que sobreviva a essa leitura. É muito maravilhosa. É um toque. Não tem erro. Não tem erro, sério. Maravilhoso. Amei as indicações. E aí, Thaís, a gente vem com mais... Enfim, com quais livros te ajudaram a passar momentos de tristeza ou de estresse extremo? Puxando mais da memória. Estresse extremo são todos, né? Todos os momentos. Todo santo dia. Nem um segundo espaço para a professora. Todo santo dia. Eu acho que eu tenho menos estresse hoje em dia do que eu tinha antes quando eu trabalhava. Tudo bem. Oh. A professora... Gente, os capirotos não me estressam tanto. Eu prefiro 1000 vezes do que os adultos. Adulto funcional. Não dá. Mas, olha, deixa eu pensar. Livros que... Eu tô tendo que pensar com o Scooby. Deixa eu pensar, eu aqui com o Scooby. Com o Scooby aberto, sim. Eu vou lembrar da minha história com as Crônicas de Nárnia, né? Que estava eu... Lembra? Eu passando por... Nossa, gente, eu não passei tanto nervoso no meu ano antes de fazer o vestibular. Assim, muito nervoso. Eu tinha que tomar a Melissa todo dia, gotinhas de Melissa. A Melissa que lute, né? E aí eu só lembro, nossa, de começar as Crônicas de Nárnia. E aí aquele... Não era, tipo, um dos livros das Crônicas de Nárnia. Não, era aquele livro de 900 páginas, volume único. Assim... O nome do meu remédio anti-estresse no terceiro ano foi As Crônicas de Nárnia. Maravilhoso. Para mim chegar no último livro e morrer chorando, desesperada na cozinha de madrugada. Mas eu lembro muito desse, assim, muito desse livro, assim, ficou marcado. E eu achei muito engraçado, porque eu jurava que a minha mãe sabia que eu tava lendo, assim,
escondido. E Aí ela eu não lembro. sabia. Não, ela, quando tava maratonando, ouvindo nossos episódios no Spotify. E depois ela pra mim me ligou, ela tava viajando, né? Luíse, me conta aqui. Muito engraçado. Ela descobriu no podcast que eu tinha lido as Crônicas de Nárnia. Enfim, maravilhoso. Esse me ajudou muito. Cara, eu sempre falo de acotar, porque sim, a gente vai falar de fantasia, sempre tem que falar, porque foi o que me arrancou do abismo de não leitora, não estava lendo mais nada há anos, e aí voltei a ler, porque eu não conseguia parar de ler Acotar. Aquela menina que não sabia ler, burra, que só pensava em dar. Que horror! E como definir Fairy? Mas que é uma escrita muito gostosa, é um livro muito. Enfim, fiquei obcecada, estou obcecada até hoje, nada tira minha obsessão, tá? Aguardando ansiosamente o próximo livro que ela está escrevendo, que eu preciso na minha mesa, porque eu preciso de respostas, eu espero que não venha com tanto hot, pelo amor de Deus. Socorro, Deus, socorro, socorro. Mas é uma delícia de ler. Todo mundo ficou obcecado em 2015, quando ele saiu. Eu fiquei obcecada em 2018, porque eu sou atrasada. E eu tenho certeza que quem não leu ainda vai ficar obcecado também. Eu não sei porque que Luiz e Stephanie não leram ainda. Estou aqui, pois é, eu e você, Stephanie, precisamos ler. Passou da hora de ler. A Camila, de tanto eu falar, foi lá e leu tudo uma vez. Loucamente. Porque é isso aí, gente. A Cotar é um grande fenômeno, não é à toa, assim. O que mais que me tirou do marasmo, Ai, não sei, foram tantos. Eu tô tentando pensar em ressacas literárias que eu tive. Eu tô pensando em ressacas, aí, por exemplo, eu tô aqui lembrando da ressaca que eu tive quando eu li Os Miseráveis. Porque é sempre assim, eu tenho umas ressacas morais quando eu leio um livro muito bom. E aí foi o momento que você descobre que você é perturbada da cabeça, é o momento que você lê um true crime para sair da ressaca. Sim, acontece. Nada que eu pegava eu tinha vontade de ler. Pois eu peguei Anatomia do Mal. Aquele da Dark Side que tem um dossiê de todos os psicopatas. Nossa, mas acabou minha ressaca. Impressionante. Não sei por quê. Maravilhoso. Acabou com a minha ressaca. Simples assim. Porque é maravilhoso, gente. Nossa, me deu até vontade de ver um true crime agora. Faz tanto tempo que eu não leio. Ai, saudades. Outra coisa que me tirou muito da ressaca foi Pequenas Realidades da Tabitha King. Nada que uma grande loucura, gente doida, coisas insanas acontecendo não façam para te tirar de uma grande ressaca. De um momento de marasmo, de te livrar do estresse, enfim. Não tem estresse que resista a gente doida, entendeu? Livro de gente doida é sempre o melhor remédio. Contra a ressaca. Contra a ressaca. Livro de gente doida é sucesso, assim. Enfim, tem muitas coisas, Luiz. Vai, pode falar você aí, porque eu nem sei mais. Eu tava pensando aqui, porque esse ano eu tava, né, depois ali de janeiro e tudo, fevereiro. Aí eu acabei lendo A Roda do Tempo, o 5º livro, que me ajudou também, né, nesse escapismo. E aí foi muito bom, assim. Mas eu ainda não. Eu acho que esse mês que eu tô voltando pro meu ritmo, tipo, de leitura normal, né? Tipo, a gente perdeu a Tata em janeiro. Desde dezembro, no fim de novembro, dezembro, que ela tava doente. Acho que esse mês que eu tô voltando mesmo, assim. Mas um que me ajudou, assim, bastante foi ali o 5º livro da Roda do Tempo, porque, enfim, é uma série que eu gosto bastante e é bem envolvente, né? Como a gente falou, fantasia ali, acho que é um livro que sempre ajuda, né? Acho que pela própria imersão, né? Que os livros de fantasia proporcionam, né? Imerge em outro mundo e tudo, né?
Então, eu acho que esse ajudou bastante. Aí, também pensando em outros... Eu não consigo lembrar. Eu sempre tô de ressaca pelo menos uma vez por ano, mas não consigo lembrar quais livros que me tiraram. Mas lembrei aqui da vez que eu tava lendo Assombração da Casa da Colina, eu estava assombrada na Casa da Colina, que eu li Teto para Dois, da Beth Larry, em 2 dias. Sim. Amei, assim, foi muito bom. Foi muito bom. Aquele livro é muito bom, assim, de romance, enfim, é bem bacana. E, inclusive, esses dias eu estava pensando em ler outro da Beth, A Troca, aquele. E acho sim. que ela ajuda. Nada que um bom romance não resolva, né, gente? Eu li Exato. Meg Cabot ano passado também, para me tirar da ressaca, eu li o Sem Julgamentos. Também é uma delicinha, assim, e... Ressaca chamada Wicked, né? Pior escolha de todos os tempos para a maratona. Peço desculpa a todos os envolvidos mais uma vez. E eu espero que esse ano a gente não erre. Eu ouvi um amém? Amém. Vi mais Pela uma deusa que o nosso grupo, o nosso livro de bruxas escolhido desse ano não nos decepcione. Não vamos todos orar para os deuses que... Ó deusa, que o livro não seja um pé no saco, amém. Enfim, acontece, né? E aí eu li Sem Julgamentos, Meg Cabot, adorei. Falando isso, eu preciso ler o Sem Ofensa. Eu já vou deixar ele ali, ó, no esquema para a próxima ressaca. Engatilhado. Muito bom. Parto não me ajudou. Quando eu li Parto, não tava também. Só que foi muito assim, eu tava em ressaca, e aí eu li ele, eu amei. E aí depois eu fiquei por umas 2 semanas, nada vai ser tão bom na minha vida quanto Parto no Mídia. Isso é um problema. Eu quase entrei de ressaca de novo, né? Mas enfim, assim passamos, assim vamos indo. E aí, temos outras perguntas. Quais autores ou obras você considera que poderiam ajudar, né, para falar de luto, dor ou superação, Thaís? Já que estamos nesse momento. Luto, dor ou superação? Aceito indicações, pois eu não tenho. Nossa, Luísa, você me pegou agora, hein? Mentira, eu tô me preparando psicologicamente para ler Morreste-me, mas eu acho que eu não... Eu ia falar de Morreste-me, mas de Morreste-me eu não sei se é bom para ajudar a passar o luto, não, porque... Meu Deus do céu, nossa senhora. Meu Deus. Pois é, eu tô tentando me preparar psicologicamente para ele, porque eu acho que... É lindo, é belíssimo, é um livro curtinho, mas que dói para sempre. Você vai ler ele em uma tarde e você vai sofrer pro resto da vida. Não, é muito bonito. Gente, o Peixoto escrevendo é fora de base, assim. Foi o primeiro livro que eu li dele. Nossa. Ele escrevendo é fora de base. Não foi o primeiro, não, foi o segundo. Autobiografia? Autobiografia e depois li ele. Ele é muito poético, ele é muito bonito. Ele descreve a dor de uma forma muito bonita de se ler, mas é doído. E é porque, assim, gente, Morreste-me, ele é... Você vai acompanhar o fluxo de consciência de um filho que acabou de perder o pai e a tarde dele até chegar ao velório, enfim. É um momento, assim, esse momento em que ele tá refletindo, que ele tá lembrando das coisas, que ele tá passando por esse momento, assim, sabe? Logo após a perda do pai. E o Peixoto escreveu quando ele perdeu o pai. Então, é específico do luto dele. E vá tomar no cu, como é que pode escrever bonito desse jeito? Belíssimo. Que mais que tem sobre luto? Eu tentando lembrar. Eu lembrei de um que eu acho que ele é difícil de achar, que é da Inês Pedrosa, Fazem-me Falta. Nossa, eu tenho esse livro aqui, acredita? Tu tem? Eu não li. Eu tenho. Scooby, né? Lembra quando o Scooby funcionava, as trocas ainda? Pois bem. Verdade. Eu tenho, acho que um outro da Inês Pedrosa que eu peguei no sebo lá do semiário, mas eu acho que esse eu não consegui. Esse eu tenho que eu peguei no Scooby. Faz-me falta.
Você a pegou, crônica você pegou numa coisa muito específica. Então, eu lembrei do Água Fresca para as Flores, né? Sim. Que também tem, né? Porque também ela é uma personagem que ela tá ali, ela é cuidadora ali do cemitério também. Então ela vê várias pessoas também passando por esse momento de luto, mas ao mesmo tempo é um livro que tenta tratar com uma certa leveza, assim, né? Claro, tem a dramaticidade, mas também tem, enfim, né? Vai balanceando, assim. Só que é um livro bem, assim, eu não sei se era o meu momento ou se ele é mesmo arrastado, tá? Mas eu tô com vontade de voltar para ele. Aí eu acho que eu vou terminar. Creio em Deus Pai. Mas tem vários epígrafes que faz sentido. Tem... não é epígrafe, nome é epitáfio, sei lá. Que coloca como se fosse aqueles que colocam no túmulo, sabe? Se você quiser um livro fofinho para passar por essa fase, a gente tem a lista de Brett, que ele fala sobre luto e tem aquele filme maravilhoso que eu já vi 2 vezes. Eu revi ele esses dias. Eu fiquei apaixonada no filme. Porque ele trata sobre o luto. Ela perde a mãe e a mãe deixa o testamento vinculado a ela terminar a lista que ela tinha escrito quando ela era adolescente dos sonhos, das coisas que ela queria fazer. E aí é 2 coisas. Você trata muito sobre o luto, porque cada vez que ela cumpre uma coisa, ela ganha outra carta da mãe, então ela vai trabalhando esse luto. E ao mesmo tempo, tem toda essa redescoberta dela que ela tinha de ser perdido, um pouco assim. E aí ela vai se redescobrindo, se reencontrando. Tá muito fofo. O filme ficou mais romântico. Tem muito essa parte, mas tem a parte romântica. O livro é bem menos, assim, bem menos romance. E bem mais sobre essas questões. Legal. E é um livro muito gostosinho, assim, de ler. Eu pensei em outros, mas aí eu não sei também se vai ajudar ou se não vai ajudar. A Trégua, do Benedetti. Não! Mas, enfim, é para você ver, assim, o sofrimento em outras formas, entendeu? É tipo... Igual, eu tenho aquela atriz que fala assim, você sofre, mas se você já viu esse sofrimento no Dostoiévski, lendo Dostoiévski, lendo não sei o que, enfim, a literatura nos ajuda, né? Sempre. Mas a Trégua Mas você precisa de tantos também. Não, mas eu acho que ele é delicado. Ele é sofrido. Ai, ele é sofrido. O próprio Brava Serena também, né? Faz refletir. Sobre a morte. Sim. A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mãe, também sobre a velhice. Sabe qual que é muito legal para refletir sobre a morte, que nem faz sentido, que eu acabei de falar dele aqui, que eu falei que ele é fofinho, mas ele tem essa outra vertente, é o Tudo Pode Mudar. Qual? Tudo Pode Mudar. Porque o Tudo Pode Mudar, ele tem uma outra vertente. Lembra que é sobre uma senhora de 80 e poucos anos. Tô com medo, que vai alugar a casa. Não. Ninguém morre, não. Calma, respira. Lembra que é sobre uma. Ela se fode porque ela manda carta e tem essa. E aí ela consegue. Ela tá fodida, ela não tem onde morar, ela não tem dinheiro, mas ela vai morar na casa dessa senhorinha porra louca, que não queria ninguém que morasse com ela, porque ela não gostava de gente que mastigava de boca aberta, que não gostava que ela falava palavrão. E Sim. Dentro desse livro tem a história fofa que é. Ela começa a perceber que essa senhora. É porque assim, mora ela vai morar com essa senhora e tem mais um cara que ele também mora lá em outro quarto. Ela aluga um quarto para ela e um quarto para esse outro cara. Esse cara começa ela vê ele saindo de madrugada um dia, ela não entende nada do que está acontecendo. E aí ela vai descobrir que os dois, eles fazem um trabalho que é muito legal, que é eles realizam os sonhos das pessoas que estão à beira da morte. Nossa! É muito bonitinho, porque, tipo assim, eles vão lá. Quando ela foi perder o marido dela, ela, enfim, teve essa virada, e aí ela descobriu que ela podia fazer isso pelas pessoas, porque ela tem muito dinheiro, ela ficou rica, o segundo marido dela morreu, deixou um monte de dinheiro para ela.
E aí ela usa esse dinheiro dela para realizar os sonhos das pessoas. Então, assim, ela já conhece o pessoal do asilo, o pessoal já fala, já descobre qual que é o sonho da pessoa, o que a pessoa quer realizar antes de morrer. Às vezes é reencontrar uma pessoa, é pedir perdão para alguém, é se casar. Tem um monte de. E eles fazem esse negócio, entendeu? Então vai ela ajudar e o moço que mora com ela lá, ele vai para tirar as fotos, porque ele é fotógrafo. Que legal. E aí a nossa protagonista vai morar com ela, descobre isso e começa a ajudar. Entendi. É fofo. Legal. Acabei de lembrar, viu? Por isso que eu gosto desse livro, que também tem essa vertente, O Teto para Dois. O moço, né? O que vai ser interesse romântico ali. Uhum. Ele trabalha, ele é enfermeiro numa casa desse tipo. De cuidados paliativos, né? Exato, de cuidados paliativos. E aí ele tem uma paciente que é super amiguinha dele, né? Super amiga dele, que é criança, assim. Enfim, vai conhecer ela também. E aí também tem a história de um senhor que, enfim, viveu uma paixão na adolescência, na juventude, e não completou, assim, né? Tipo, ele tem uma carta que ele queria ter entregue, sabe, para essa pessoa. E aí ele só tem um nome. Tipo, fulano de tal. Jojo Todinho. Mas ele só tem, né, um nome e um sobrenome. E aí, tipo, João das Neves, né? Sei lá. E aí ele vai atrás. João Snow. Atrás do nome, assim, numa lista telefone, sei lá. E aí ele quer encontrar essa pessoa, sabe? E aí, inclusive, que era a namorada dele, que não entendia porque essa dedicação dele foi uma pessoa que é só um paciente, mas enfim, porque ele é uma pessoa muito humana. Mas é parecido com isso, porque ele queria encontrar esse fulano, sabe? Porque foi o grande amor da vida desse paciente que era amigo dele. E, enfim, daí eles vão nessa busca também para encontrar essa pessoa e também realizar essa... fofo. Legal, né? Gente, por isso que é tão bom né? Porque tem muitas coisas assim que nos ajudam. E às vezes livros que você não espera, né? Também trazem essas questões. Tava lembrando que A Pequena Ilha da Escócia também, né? A moça, ela já perdeu a mãe dela e se mudou para Londres, meio que uma tentativa também de se afastar desse luto, né? Exato, para fugir. E aí, quando ela volta para essa ilha, né, onde ela nasceu e tudo aconteceu, a ilha de Moray. E aí daí que ela vai lidar com a dor do luto, né? Que ela foi para fugir, ela não conseguiu lidar. Sim. Exato. E aí ela fica lá na casa dela, no meio daquele monte de homem. Mas aí ela acaba encontrando, né, sentido. Sim, é fofo. Eu amo Jenny Colgan. Jenny Colgan é sempre uma boa pedida, tá, gente? Verdade. E aí eu tenho uma pergunta, Thaís. Você já pensou em entrar em algum grupo de biblioterapia? Não. Eu amo a ideia de biblioterapia. Porque biblioterapia é a ideia de você se curar por meio dos livros. Mas eu acho que eu nem preciso de um grupo. Todos os grupos que eu estou já são grupos de biblioterapia. Porque quando eu estou precisando de uma terapia, de uma leitura nova, eu mesma vou lá nos grupos e falo: oi, gente, tudo bom? Vamos fazer uma leitura coletiva? Exato. E isso já funciona como uma biblioterapia para mim, entendeu? Ainda bem que a gente tem os nossos grupos. Eu confesso que já pensei em entrar, porque tem um que era bem conhecido ali da UFSC. Logo... descobri por que eu não entrei. Porque eu conheci os grupos com você. De nada. Muito melhor. Não, mas falando sério, e aí ela é bem conhecida. E até eu acho que numa matéria que eu tava lendo sobre biblioterapia, acho que uma das referências é dessa moça que fazia aqui da UFSC. Mas daí pensar no rolê de ir para um lugar... Eu me perdi um pouco, assim. Mas eu acho o conceito bem interessante, assim. E aí, para quem não conhece mais, assim, trouxe uma pequena explicação do que seria a biblioterapia e como que funciona realmente quando é
é guiado, né? Assim, então, é uma prática que usa a leitura de livros, poesia, outros textos de forma orientada, como recurso terapêutico para promover bem-estar emocional, autoconhecimento e saúde mental. E aí, como funciona? Identificação, o leitor se reconhece em personagens, histórias ou reflexões, catarses emocionais, a narrativa ajuda a liberar sentimentos reprimidos ou difíceis de expressar, inspiração e novos caminhos, histórias oferecem perspectivas diferentes, despertando empatia, novas formas de lidar com os problemas, e a reflexão guiada, né, que é a maior diferença quando fala realmente de biblioterapia, né, então que vai ter em contexto clínico, enfim, vai ser ou com psicólogo, terapeuta ou bibliotecário mesmo, né, mas que tem algum estudo ali específico sobre né, a biblioterapia. Especializados podem indicar leituras específicas, que daí ele pode tanto dar autoajuda, mas eu acho que as pessoas acabam indo bastante para ficção também, né? Para trabalhar temas como ansiedade, o luto, autoestima, depressão, entre outros. Muito basicamente legal. É isso, mas basicamente é a ideia de usar os livros como terapia mesmo, processo terapêutico, assim, né? A diferença é que nesses grupos, aí às vezes aí eles focam, por exemplo, ou tem um tema, daí ou trabalha com contos, com crônicas, tipo, faz mais, a pessoa é mais responsável por fazer essa junção, sabe? E aí essa conexão entre os textos, assim, pelo que eu vi. Mas eu acho interessante. É muito interessante, é um trabalho muito legal, assim. E deve ser muito interessante participar também. Só não. Eu também acho que no fim eu também prefiro assim essa questão mais individualizada da escolha mesmo, né, do que é o momento. Sim. Mas eu acho que também às vezes a gente pode levar tempo assim também para se conhecer, né? Tipo, qual livro que você consegue aí naquele momento. Sim, com né? certeza. Faz sentido. E é legal você ter uma pessoa para te indicar, para te direcionar, para dar uma ideia do que você pode ler. Ai, queria tanto ler alguma coisa sobre isso e ter um direcionamento. Não, esse livro aqui é bom, você vai gostar. Sim. Se você não tem já esse autoconhecimento suficiente, igual a gente já tem, de saber o que você quer, o que vai ser legal para você ler naquele momento, entendeu? Exato. Boa noite, Marília. Tudo bem? E aí, a gente vai para a nossa rodada final de ou mais indicações de livros, se você ainda tiver algum na manga, ou então com efeito terapêutico, ou livros que você está com vontade de ler, assim. Nesse sentido. Eu estava aqui pensando, bom, se é fantasia, me ajuda e eu preciso. Já tá bom tá lendo o Serpente e Serafins, ele já tá me ajudando a ler nesse momento. É o que eu mais tô conseguindo ler. Apesar de que Tom Lake também, eu tô no mood certo já. Os 2 livros que eu tô lendo já tá no mood que é o que eu preciso para não desistir de ler. Mas eu já tava aqui assim, vai ser bom eu começar Guerra Adorável Guerra, né? Também. Vai ser bom eu começar. E aí, falando no que a Marília acabou de falar, o meu aliado do vilão foi postado. Já foi postado! Então, assim, no momento em que ele chegar na minha residência, esquece. Esqueça porque tudo. eu preciso de respostas. Esse é o preciso de respostas nível hard, assim. Nível hard. Ele já tá, ó, até abri aqui, ó. Prazo de entrega dele tá dia 2 de setembro. Ele já saiu da transportadora. Vai Tá chegar bom? nisso, então. Saiu do Rio de Janeiro. Tá um pouco longe. Aí eu nem olho. Quando é pré-venda, assim, eu nem olho, senão eu morro de Não, é porque eu recebi a cobrança no cartão. Só por isso que eu vi. Aí eu, R$59,90. Tá vindo! Ele tá vindo! Boa. Nossa, bem Sim. Lembrado, hein? Eu tinha esquecido. Você e a Marília lembraram bem. Vai ter ele aí. Muito bem lembrado, aliada do vilão. E outra coisa que eu tava pensando aqui, eu penso demais, né? Eu só ando pensando em fantasias, tá maravilhoso a minha vida. Tem 2 fantasias que eu tava pensando esses dias. A Stephanie falou que tá lendo Tempestade de Ônix. Como eu disse que eu dei
o Quarta Asa para minha aluna e ela estava surtando comigo. Nossa, me deu uma vontade de ler Tempestade de Ônix, estou com saudade já, eu acho. Tá começando a dar saudade. Mas aí depois eu pensei, não, por enquanto não, porque senão eu vou ficar órfã. O problema é eu ficar órfã. E eu tô com o bendito livro do Alan Moore, que ele tá aqui até separado, porque eu falei que eu queria ler ele logo, e ele ainda tá aqui, assim, ó, lindo, maravilhoso, olhando pra minha cara, que o momento dele vai chegar mais rápido do que vocês imaginam. O Grande Durante. Eu tô bem curiosa sobre esse, preciso comprar. Muito bem. Nossa, eu pensando na pauta, e aí, na verdade, já tô pensando faz um tempo no caso do Marcerulho e em ler algum outro do TJ Klune, né? Mas não o Wolf Song, que é muito longo. Eu tenho aquele outro da alguma coisa sussurrante, enfim. E agora? Além da Porta Sussurrante. Isso, Além da Porta Sussurrante, verdade. Esse daí. Fiquei com... Tô com vontade. Mas eu também tô no mood romantasia. Eu preciso acabar Reino das Bruxas, que eu não acabei. Eu vou bater na Luísa. Me segura! Assim, uma contradição minha, da minha parte, falar o tanto que eu amei Reino das Bruxas, eu não tenho terminado ainda o terceiro. Mas eu quero muito voltar a ler. E tanto que eu tava no mood de romantasia que eu terminei o Deusa de Fúria, né, também. E aí agora eu também tô pensando em terminar Reino das Bruxas. Passou da hora, Luísa. Passou da hora, Luísa. A Marília falou que Além da Porta Sussurrante agrada quem gostou de Viva la Vida. Eu não assistia. Eu amo esse filme. Eu tenho problema com filmes de desenho. Eu vou assistir. Você tem problemas por não assistir filmes de desenho, isso sim. Não, Frozen, eu levei 10 anos para assistir Frozen. Para. Mas esse eu sempre penso em assistir, daí dá preguiça. Não, é muito bom. Eu não vi nem o Estranho Mundo de Jack. Esses dias eu vi uma pessoa com a Luísa! Eu tenho problema com filme de desenho, não tenho problema. Ai, sim, não. Eu pensei nisso que eu preciso ver. Tá tudo errado. Tudo errado. Mas esse filme deve ser muito bom, eu acredito. Cultura mexicana e tudo. É incrível. É sim. fofo. Eu não perco um lançamento de Pixar, Disney. Não mas Guerra Adorável Guerra também é uma ideia, hein? Tá ali, já tá separado. É mais que uma ideia, é uma leitura coletiva que já começou. Mas... Só a gente ainda não, mas tudo bem, isso é só um detalhe. Mas é isso, Marília falando, Luiz, se faça o agrado de assistir Viva a Vida uma vez. Sim, é incrível. Ai, nossa senhora. Eu já assisti mais de uma vez. Assistir ilustração, desenho. Tenho que alguém me pegar pela mão e levar até o sofá e dar play. É sobre isso. Enfim, muitas leituras possíveis. Sim. Outra que eu pensei, tá? Só mais um. O Gigante Enterrado. Kazuo Ishiguro, do nada. Uhum. Eu não sei porque ontem me veio à mente esse livro. E que eu tô com vontade de ler. Tá. Mas é fantasia, né? Então... Uhum. E o livro é todo azul e lindo. É por isso que você quer ler, entendi. Exatamente. Mas eu acho que é isso, né? Muitas indicações. Sim. Quem está nos ouvindo, nos vendo, esperamos que tenham gostado. Aproveite e indique também os livros que vocês recomendam, que servem como terapia, enfim, são terapêuticos. E que comentem também quais livros ajudaram vocês a passar por momentos difíceis. E até semana que vem. Tchau, galera. Beijo, até semana que vem. Beijo, gente. Leiam e fiquem bem. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.